Estamos chegando ao final de uma série de ministrações sobre a família, nesse mês da família, e hoje quero falar sobre os perigos que rondam a família. Quantas vezes a família tem estado ameaçada? Quantos perigos têm colocado a família em situação de risco, tem colocado a família em situação de dificuldade, algumas inclusive não só em situação de dificuldade, mas em situação de falência, comprometendo completamente os vínculos entre pais e filhos, entre marido e mulher. Como é bom olhar para a palavra e encontrar respostas para isso num tempo tão complicado. A família está sob júdice, a família tem sido atacada, violentamente atacada. Ou nós reagimos, ou vamos virar uma plateia por uma grande desgraça. Talvez não ocorra na sua casa em especial, mas às vezes na casa de um vizinho seu, de um familiar, de alguém querido, e não podemos ficar aí olhando para tudo isso, cruzando os braços. É preciso reagir. E a palavra de Deus nos mostra caminhos para isso. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha que coisa tremenda. Cristo poderia ter começado os seus milagres em quaisquer ambientes, mas ele escolheu começar os seus milagres em um casamento. Curiosamente, isso fala desta eleição divina. Deus elegeu como prioridade a família. Deus elegeu como prioridade no reino dele, na história que ele queria escrever na terra, considerou a família. A partir daí as coisas podem se organizar, mas o primeiro ponto é a família. E aqui o texto vai registrar que Jesus foi convidado para aquela festa. Ele não estava ali de intruso, ele não invadiu, não entrou pelas portas do fundo, não conseguiu um convite com algum amigo. Não, ele foi convidado juntamente com seus discípulos para estar naquela festa de casamento. O texto vai dizer que em algum momento o vinho acabou. Naquela cultura judaica, acabar o vinho era dispensar todos, porque a festa tinha encerrado. Não tinha como permanecer em festa com o vinho acabado. O vinho fazia parte daquele cerimonial de alegria e de festa. Então era a hora da festa daquele casamento ser encerrada. Mas o que o texto diz é que Cristo estava lá. E ele então, ele consegue atuar de tal maneira e realiza um grande milagre em que água é transformada em vinho. Existem alguns detalhes nesse texto que eu quero considerar daqui a pouco no final. Mas antes disso, o que eu quero considerar é que a festa deste casamento estava comprometida. Tudo indicava que a festa iria acabar. Um perigo rondava aquela festa de casamento. O vinho acabou. E às vezes o bom vinho acaba na experiência familiar. O vinho da paciência, o vinho da perseverança, da fé, da esperança, da alegria, do bom senso, da comunhão, do diálogo. Quantas vezes esse bom vinho acaba? E aí a festa fica comprometida. Perigos e perigos têm rondado a família. Eu quero falar rapidamente sobre alguns perigos. Eu poderia falar de dezenas deles, mas quero falar de alguns. Por exemplo, a intolerância e a hostilidade. Essas duas palavras, elas precisam estar juntas para que compreendamos melhor o impacto dessa situação. As famílias estão se tornando altamente intolerantes. Não é comum você encontrar pais com paciência, mães com paciência, filhos com paciência. A impressão que nós temos é que todos estão com um pavio muito curto, sempre estourados, intolerantes um com o outro, se degladiando, entrando em rota de colisão o tempo todo, fazendo questão de ferir um aos outros com palavras, e por conta da intolerância,
tem se dado também um ambiente muito hostil, um ambiente de agressividade, se não uma agressividade física, mas agressividade com palavras, agressividade psicológica. As famílias estão desestruturadas. Quanta intolerância! Parece que as pessoas estão vivendo num universo muito particular, cada um numa prisão muito particular e não conseguem mais perceber um ao outro. Um outro perigo que tem arrondado as famílias é o silêncio e a alienação. Também as duas palavras precisam ser compreendidas juntas. A impressão que eu tenho, e eu lido há praticamente 18 anos com famílias, é que o silêncio é uma marca da família contemporânea. Ninguém sabe mais o que se passa na mente um do outro, no coração um do outro, dentro da família. Veja só, é possível que, no geral, já em outras épocas, as pessoas fossem mais distraídas quanto a um ou outro detalhe do que se passa dentro de casa. Eu estou falando de uma questão em massa, generalizada, em que é comum você ver pais perdidos no trato com seus filhos porque não sabem o que se passa na mente ou no coração daquele filho ou daquela filha. O esposo, da mesma forma, cheio de interrogações quanto à esposa, a esposa quanto ao esposo, os filhos quanto aos pais e todo mundo no seu silêncio. Eu gosto de pensar que um dos elementos que acabou impulsionando o maior volume de silêncio entre as famílias é a tecnologia, a internet, as redes sociais, de forma que cada um fica no seu universo pequeno, restrito, e não mais dialogam, não mais conversam. Lendo uma ocasião um livro falava sobre a mesa, e falava sobre a bênção da mesa na família. Antigamente falava de mesa, as mesas eram gigantes, e ali se reunia o avô, a avó, os filhos, netos, genro, nora, e ali se comia todo mundo e conversavam muito. Isso aí nas grandes fazendas, chácaras, as mesas estão cada vez menores. 6 lugares, 4 lugares, 2 lugares, algumas casas nem mesa mais tem, é um pequeno balcão, se come em pé, rapidamente já sai, porque ninguém mais tem tempo para conversar com ninguém. Se o silêncio impera, impera também a alienação, famílias alienadas. De vez em quando é uma surpresa, fulano morreu. E aí a família não consegue entender, gente, mas como foi que fulano se matou? O que ocorreu de tão grave para fulano dar cabo à sua vida? Bom, alguma coisa estava acontecendo, mas todo mundo era silencioso demais para perceber o que estava acontecendo e aquele menino se matou, aquele pai se matou, ou outras coisas, não necessariamente o suicídio, mas quantas tragédias se dão, né? Quantas tragédias acontecem e poderiam ser evitadas, mas estão todos alienados a um mundo particular e não há mais esse entrelaçamento, esse compartilhar, essa unidade, esse andar junto. Silêncio e alienação, um grande perigo para as famílias nesse tempo. Um outro perigo, o consumismo. Veja, se o tempo é um tempo de vazio afetivo, de vínculos pobres, de distanciamento entre os membros da família, então as pessoas começaram a desenvolver como forma de fuga ou de compensação, consumir, ter coisas, possuir coisas como uma forma de compensar o vazio, a falta de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho, elas começam a consumir, substituindo, né, pessoas por coisas. Veja, é óbvio que comprar pode sim atenuar angústias, pode diminuir algumas angústias, mas é muito provisório, muito temporário. Nada substitui um abraço, um sorriso, nada substitui a presença, a companhia, o estar junto, nada substitui. Essa presença familiar tem o seu lugar. Só que nesse tempo as pessoas estão invadidas por um consumismo exacerbado. O quarto dos meninos, das meninas, estão abarrotados de coisas, um mundo de coisas que normalmente nem se usa, entulhadas de presentes. E aí nós vamos olhando para a casa da gente cada vez mais cheia de coisas e mais vazia de afetos, de vínculos e até de pessoas. Esse é um outro perigo, o consumismo. E eu chamaria atenção para um último perigo, que são as distorções da sexualidade. Coisas que nós não ouvimos falar de forma geral, né, na antiguidade, eu digo nem antiguidade necessariamente, mas vamos pensar há 50 anos atrás. Depois de algum tempo para cá, aliás, da década de 70 para cá, começou uma avalanche de meninas muito novinhas, grávidas. Não deu conta nem da própria vida, agora carrega uma outra no ventre. Então, hoje existe isso também como um caso sério
em algumas regiões do país, é caso de saúde pública, uma avalanche de adolescentes grávidas. O sexo é uma bênção para o ser humano, mas dentro do matrimônio, dentro do casamento, não fora. E essas distorções da sexualidade, não vou enumerá-las, são dezenas de distorções, têm provocado ruínas familiares, têm jogado famílias na sarjeta, na sepultura. Isso em relação aos pais, em relação aos filhos, às vezes se estendendo aos avós, famílias afetadas por distorções da sexualidade. Quais são os perigos que têm rodado sua casa, além desses ou esses? Não sei, você sabe, mas eu quero falar de uma resposta rápida, baseada no texto em que nós acabamos de ler, onde Jesus realiza o milagre transformando água em vinho em Caná da Galileia. Quero fazer 6 rápidas considerações sobre aquele texto. Primeira consideração, o melhor da festa havia acabado. O vinho acabou. Naquele contexto, naquela cultura, acabar o vinho era fim de festa. E quantas vezes o vinho acaba na família? E eu chamo a atenção de forma metafórica, dizendo vinho aqui, mas o vinho da paciência, do amor, o vinho da compreensão, do diálogo, do respeito, da lealdade. Quantas vezes isso acaba? O vinho acabou. O melhor da festa encerrou. Talvez sua família esteja assim. O melhor da festa já se foi. A festa já acabou faz tempo. Segunda consideração, Jesus foi convidado para a festa. Não era um intruso, já disse isso. Ele fora convidado para a festa. Isso garante toda a história que se segue logo depois. O milagre é decorrência do fato de que Cristo foi convidado para aquela festa. Convidar o Senhor para participar da sua família, para estar na sua casa, pode garantir que a festa prossiga. Ela não precisa acabar. Terceira consideração, milagres acontecem quando entregamos o que Deus nos pede. Ele encontrou naquele espaço alguns parceiros. Maria mesmo diz, olha, faça tudo o que ele pedir. O que ele falar, vocês obedeçam. Façam como ele disser. E aqui eles estavam em torno daquele evento, então fizeram. Puderam dar a ele aquelas talhas, encheram as talhas de água e automaticamente ele começa a realizar um grande milagre. Milagres acontecem quando entregamos o que Deus nos pede. O que Deus está te pedindo? Talvez Deus está te pedindo que você entregue para Ele alguma coisa e que isso você tem entendido, mas não tem obedecido, está amarrado, está preso a alguma coisa, mas não entrega. Deus não pode realizar um milagre se você não é capaz de entregar algo para Ele. Foi preciso entregar as talhas cheias de água para que o milagre acontecesse. Quarta consideração, Deus sempre age a partir do que temos. Ele não tinha ali uvas, não tinha um lagar, não tinha uma multidão para pisotear as uvas, não tinha ali o espaço para fermentar a uva, nada disso. Só tinha água e algumas talhas. Mas olha, quando você entrega o que você tem para Deus, o milagre acontece. Deus sempre age a partir do que você tem e não a partir do que você não tem. Quinta consideração, o extraordinário acontece à medida que Deus encontra liberdade para agir. Deus tem tido liberdade para agir na sua casa, Ele tem liberdade para fazer uma obra no seu coração, do seu esposo, dos seus filhos. Ele teve liberdade para agir nessa festa de casamento. Por isso o milagre aconteceu. Última consideração, te surpreender é a especialidade de Deus. Bom, no final, o mestre de sala olhou para aquela situação e falou assim, olha, eu não estou entendendo nada. É comum que o bom vinho seja distribuído logo no início da festa e o resto no final. Mas você escolheu o melhor vinho para o final. Deus quer te surpreender. O melhor sempre está por vir, quando nós depositamos nossa fé, nossa esperança em Deus e entregamos a nossa família para o Senhor. Perigos são muitos que estão rondando a sua casa, a minha casa, rondando as famílias. A Bíblia diz claramente para nós de que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que eu, você e a nossa casa tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que Deus te desafie o seu coração a você estar atento a esses perigos e, como o texto narra, ter uma postura de agir junto com o Senhor, a fim de que Ele haja também na sua vida e na sua família. Bom, com certeza, Deus pode transformar água em vinho e a festa não precisa interromper, não precisa parar. Que Deus nos ajude a viver essa realidade de uma família que celebra sempre para o louvor da glória dele e a alegria nossa. Deus te abençoe.